Alô, pessoal! Bem-vindos a esse canal, podcast, como você queira chamar, que é esse espaço que nós vamos ter agora para falar sobre uma mente contente. Uma mente contente é uma mente leve, é uma mente que está feliz. Então, nosso objetivo aqui é a gente ter oportunidade de falar sobre uma vida feliz. Então, bem-vindos ao nosso podcast Contentemente. Se você não me conhece, eu sou a doutora Sirlene Couto. Eu vou me apresentar um pouquinho aqui, mas já vão se acostumando que a forma de apresentar as pessoas para mim não vai ser de currículo Lattes. Então eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória para que você conheça a pessoa que vos fala e com quem a gente vai bater um papo aí nas próximas, quem sabe quantas vezes, né? Espero que por muito tempo. Eu sou psiquiatra geral, sou psiquiatra infantil, mas também sou pediatra, eu vim da pediatria. E isso me faz o meu gosto pelas crianças, meu atendimento pelas crianças. Mas não é só isso, né? Isso é meu ego profissional. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ensinar, eu gosto de dar aula, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto da natureza, eu gosto de muitas coisas. E isso eu acho que faz toda a diferença quando a gente vai falar de felicidade, de saúde mental. Traz um olhar muito diferente, um olhar muito mais empático, talvez. E também sou mãe, atendo, né, no meu consultório, em outros locais também, e gosto de fazer essas experimentações em vários nichos e áreas diferentes. Uma delas é esse podcast que você está convidadíssimo a participar, e muito em breve a gente vai receber também alguns convidados, mas hoje eu gostaria de apresentar o nosso canal. O Contentemente, ele surgiu com uma perspectiva da gente falar sobre a vida feliz. É claro que contente não é igual a felicidade, né? Contente, você está alegre, é um estado de ânimo, né? A felicidade que se fala, se entende às vezes de uma maneira muito errada, né? O ser feliz é uma condição, digamos, de paz, em que a gente está num estado de paz e que tem flutuações do nosso humor, do nosso afeto, da nossa forma de sentir as coisas. Mas ser feliz, ou seja, estar em paz, é uma condição possível para nós. E o objetivo aqui é a gente discutir isso. Ser feliz é possível? Então, o que nós vamos falar aqui nessa oportunidade no Contentemente? Nós vamos falar sobre saúde mental, estilo de vida, mudanças na vida, sentido da vida, espiritualidade também, porque tudo isso faz parte do nosso ser feliz aqui nessa vida. Então, muito bem-vindos aqui, estamos nós. E hoje eu vou introduzir aqui a fala, primeiro episódio, piloto. Nós vamos falar sobre ser feliz é possível? O que você acha? Então, gente, falando sobre felicidade, né? Como eu falei, apesar do nosso podcast se chamar Contentemente, né? O estado, como eu falei, o estado contente é uma coisa. Você está alegre, mas em outro momento você está triste, você está com outro estado de ânimo, isso faz parte da vida, não tem como ser diferente, ninguém vai sair flutuando numa nuvem, né, o tempo inteiro lá, e tudo zen, a pessoa não se altera ou não tem nenhum tipo de flutuação. Isso é impossível e isso não faz parte de um processo natural do viver aqui na condição humana, né? Mas a felicidade, ela é um ato possível. Só que o que se entende muitas vezes por felicidade é um contexto muitas vezes fantasioso, né? Nossa, eu vou ser feliz quando eu tiver tal condição. Nossa, eu vou ser muito feliz quando eu fizer uma viagem para o Japão. Nossa, eu vou ser muito feliz quando eu tiver tantos milhões na minha conta. Então, se atribui a felicidade, às vezes, a contextos externos, a contextos que são fora de uma real felicidade íntima, de paz interior, né? De paz íntima. E essas coisas externas, elas mudam o tempo inteiro. E elas mudam também conforme a nossa fase de vida. Então, uma coisa que a gente quer quando é adolescente, possivelmente não será quando você tiver 20, 30 anos, que com certeza não será depois dos 40, né? Os 40 aí, quem está nos 40 que sabe muito bem, e nos 50 e por aí vai. Então, esse conceito, esse nosso entendimento de felicidade, ele vai se modificando ao longo do tempo e a gente vai atribuindo valores diferentes a isso. E essa questão, por exemplo, de a gente atribuir a felicidade a ter um pico de alegria, né? Nossa, como eu estou super feliz. Eu estou fazendo o que o meu coração manda, né? O que nem sempre é uma coisa responsável, digamos assim, ou muito bem pensada.
E se atribui, a nossa sociedade hoje em dia também traz muito isso, essa condição de se atribuir a felicidade a um pico enorme de prazer e que a gente tem que se manter naquele pico, naquela crista da onda o tempo inteiro. É um estado super dopaminérgico, digamos assim, né? E o que leva muitas vezes as pessoas a terem muitos excessos, a fazerem muitos excessos de muitas coisas, muitas compras, muitos abusos, né? Em todas as áreas, né? Comida, bebida alcoólica, droga, até a área esportiva também, muitos excessos, né? Excessos com o corpo, excessos em todos os sentidos. Porque aquilo faz um pico de prazer que a pessoa atribui a ser feliz. Só que esse pico acaba. E aí vai se buscar cada vez mais esse estado de uma suposta felicidade que não representa uma felicidade real, sustentada, persistente, permanente, que é esse estado de paz, esse núcleo calmo, que mesmo que tenha flutuações na periferia, o núcleo calmo de paz, ele está lá. E esse núcleo calmo de paz, ele nunca pode estar associado a uma situação externa, porque o externo é impermanente, ele é transitório, ele muda. A gente muda, né? Com 20 é uma coisa, com 40 é outra, com 50 é outra, por aí vai. Então não tem como a gente delegar isso às pessoas, ou às circunstâncias, aos ambientes, aos estados, porque isso vai mudar e a tua felicidade, a suposta felicidade também vai mudar. E muitas vezes não vai ter felicidade alguma, se as condições não forem adequadas. Então, a gente vai com o tempo, não sei o que vocês acham sobre isso, mas com o tempo que eu fui entendendo, é que a gente vai tirando muito o poder das circunstâncias externas, das nossas conquistas materiais, ou de reconhecimentos, ou qualquer coisa assim nesse sentido, né, que tem uma validação externa, para algo que é mais interno, que é algo que tem valor de verdade para a gente, pessoal, um valor, uma cláusula que não pode ser mudada, que é um valor pessoal que não se muda, né, os nossos fundamentos de viver. E quando a gente é leal a isso, isso traz uma paz, isso traz uma felicidade que é como deveria ser, né? É a felicidade leve que a gente encontra nas pequenas coisas de viver. Veja, eu trouxe para vocês aqui essa flor, é uma azaleia linda. Ela tem 2 cores, às vezes tem mais cores, um pouquinho mais rosa, um pouquinho mais branca e tudo. É absolutamente linda. Isso aqui, a gente observar isso, eu poderia ficar um bom tempo observando essa flor. Ela é absolutamente linda. E a gente não aproveita esse pequeno prazer porque acha que é pequeno demais. Porque tem tantas outras coisas para a gente se preocupar. E a gente não dá valor às coisas que se chamam pequenas, né? Mas eu não acho pequeno. As coisas reais que nos trazem para a nossa vida presente e que dão prazer, que dão felicidade. Então é sobre isso que a gente precisa começar a pensar. E em outros momentos aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma situação que a gente pode se perguntar, doutora, você está falando de felicidade, mas como é que é esse lance de ser feliz, né? A gente tem que viver a nossa vida, a gente tem que botar os pés no chão, tem que viver na realidade, tem que sofrer, né? Essa é a cabeça, que as coisas, elas acontecem com base num certo sofrimento, né? E não se coloca nisso como uma condição natural, mas se atribui uma carga, um peso muito grande, e muitas vezes a gente escolhe viver certas condições ou estar preso a certas circunstâncias que a gente tranquilamente poderia já abrir mão ou simplesmente modificar, claro que com as consequências disso, mas que a gente poderia ser mais leal a esses nossos princípios. Eu vou contar uma história de uma amiga. Essa amiga me inspirou muito, ela me autorizou a falar, né, pelo menos a escrever, porque eu estou escrevendo um livro sobre algumas coisas, do que a gente vai conversar aqui, eu estou escrevendo um livro sobre isso daí, vários desses temas aqui vão estar lá. E um desses temas é sobre essa amiga, que ela me inspirou muito. Uma professora, 20 anos de experiência em sala de aula, com mestrado, doutorado, coordenadora de curso. E ela entrou em terapia porque não estava feliz. Nossa, mas eu tenho tudo, eu tenho um emprego legal, eu tenho uma família legal, um casamento bacana, tá tudo ok, mas por que eu não estou feliz? E muito ansiosa, sempre o tempo inteiro. E aí ela me contou, eu fui fazer terapia, ao longo da terapia ela foi trabalhando as questões até que
A terapeuta falou para ela: veja bem, se você fosse morrer em uma semana, em tanto tempo, né? Uma semana, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? Aí ela parou, pensou, ela falou: não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu odeio dar aula. Escuta, gente, 20 anos dando aula, 20 anos como professora, com toda a formação acadêmica. E ela chegou à conclusão que ela odiava o que ela fazia. Por N questões. Porque ela assumiu algo que era uma expectativa familiar e ela achou que aquilo era algo que traria felicidade, porque agradaria os familiares e digamos assim, a tradição da família nisso. E sabe o que essa minha amiga fez? Ela largou esse trabalho. Ela escolheu uma cidade onde morar, à beira-mar, que inveja, e ela foi com o marido, fez uma mudança com ele e ele apoiou, e fizeram uma mudança para Itapoá, aqui em Santa Catarina. E isso foi tão incrível quando ela fez, né, que quando um dia eu fui passear com a minha família, passei e vi uma placa de Itapoá, e eu olhei aquilo, me remeteu toda essa história dela. Eu falei, ela fez essa mudança toda. E ela foi para Itapoá. Então eu considero, quando eu ouço hoje a cidade de Itapoá, o nome, eu lembro dessa mudança de vida que ela fez, a coragem que ela teve de fazer isso e a coragem que ela teve de encontrar a felicidade, a paz, a partir daquilo que ela considerava melhor para ela, dela ser leal a ela mesma. Ela fez a mudança. Foi fácil, gente? Claro que não. Foi imediato? Ela chegou lá, nossa, estou sobrevivendo em Itapoá? Não. Foi uma trajetória que ela foi construindo devagar, aos poucos. E hoje ela está, do que eu tenho acompanhado, assim, entrando e fazendo aquilo que ela gosta devagar, se estabelecendo devagar, mas sim muito leal àquilo que ela se propôs a fazer de mudança. Isso é felicidade, veja. Quando a gente pensa, às vezes, na morte, né? Se eu morrer daqui a uma semana, daqui a um mês, eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje? E, às vezes, simplesmente, eu posso responder, não, eu não estaria fazendo isso. Eu estaria em casa com meu filho, mais tempo. Eu estaria escrevendo, por exemplo, os meus livros, meu texto, alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu estaria pintando meus quadros. Eu estaria mais tempo, às vezes, com os meus familiares com quem eu não tenho contato. Eu estaria me reunindo mais com os meus amigos. Eu estaria em outra profissão, em outra cidade. Então, em suma, no resumo, nós temos as nossas respostas. E quando a gente faz os nossos questionamentos, muitas vezes, né, o questionamento já indica que nós temos a resposta. Porque se você se questiona uma vez sobre uma decisão, 2, 3, e todo dia você está se questionando se aquilo vale a pena, quando a gente se pergunta sobre isso, já temos uma resposta. A resposta é, estamos insatisfeitos com aquela condição. Não estamos felizes com essa condição. E isso é muito importante. Muito bem, mas a gente tem que arcar com a responsabilidade de fazer mudança buscando o ser feliz hoje, né? O ser feliz agora. É claro que sim. Então, quando a gente entende que as opções, né, opções corretas ou não corretas, decisões sobre as questões, né, se vale a pena ou não, o que nós temos que considerar sempre? Que existem consequências em relação a isso. Então, uma decisão, ela implica em uma consequência. Então, essas consequências que a gente vai tendo, né, em relação à mudança, por exemplo, às vezes demora um pouco para a gente se estabelecer ou assentar essa mudança, né? E não vale, nesse momento, assim, às vezes a pessoa se questiona, nossa, valeu a pena eu fazer isso? Valeu a pena eu fazer essa mudança? Será que eu deveria ter feito uma coisa diferente? Mas esse sim não tem nenhum valor, uma vez que você já fez a mudança e você já decidiu. Então, é natural que a consequência do processo seja um certo turbilhão, uma certa instabilidade. E é natural porque todos passam por isso, qualquer pessoa, qualquer ser na natureza vai passar por isso, que todas as fases de transição, elas são um pouquinho turbulentas, até que a gente encontre um eixo novo de equilíbrio. E você pode me perguntar, doutora, você está falando isso, mas tomar uma decisão aqui e ali, tudo bem. Mas você não está falando sobre um passado. Eu trago um passado, um histórico de tragédias, de coisas que eu sofri,
de feridas que eu não consigo superar, de coisas que aconteceram na minha vida e que essas coisas têm um impacto na minha vida atualmente. E isso me traz infelicidade, eu não consigo ver cor nas coisas. Eu não consigo olhar essa flor e ver colorida. Alguns pacientes falam para mim, eu vejo tudo em preto e branco, né? A vida não tem cor, ela é cinza. E a pessoa traz uma carga daquele passado porque ela não está vivendo no presente, ela está vivendo lá, naquele passado. E é claro, sim, gente, todas as tragédias, as coisas difíceis, os sofrimentos, e a gente não vai invalidar isso, lógico que não, né? Não estamos nos calçados daquela pessoa muitas vezes para saber o que ela viveu, né? Como foi. Mas o que sabemos é que, mesmo com tudo isso, mesmo com toda a situação que ela tenha vivido, que nós tenhamos vivido, porque a gente fala assim, vou comparar o meu com aquela pessoa. Não dá para comparar, porque a pessoa viveu uma situação, às vezes, muito mais grave, mas ela é mais resiliente, e a outra viveu uma situação que parece ser menor, mas para ela tem um impacto muito grande. Para ela, aquilo foi um impacto, teve um impacto presente muito grande, e ela não se encontra em paz em função disso. Então não tem como a gente comparar os passados ou as coisas que fazem as pessoas entrarem em sofrimento. O que importa mesmo é como a gente supera isso. Então veja que interessante. Passado se muda? Você vai dizer não. Mas eu vou dizer, e parafraseando aqui o meu marido, o Fred Gunning, que falou sobre isso, uma frase extremamente inspirada. Ele falou o seguinte, veja, o passado até pode ser mudado. Mas não pelo fato, mas pela pessoa que o viveu. Porque quando a gente vive uma situação nova, nós somos pessoas novas a todo momento, não é isso? Eu não sou a mesma pessoa de 5 minutos atrás, de 1 minuto atrás. Nós mudamos. Então essa pessoa de agora, ela pode ressignificar esse passado. Você pode, a partir do que aprendeu, das decisões atuais, da sua forma de entender e aprender sobre a vida e de amadurecimento e sabedoria, olhar para esse passado com um ângulo diferente. Se você colocar pessoas diferentes para ver o mesmo fato, elas vão narrar coisas diferentes. Não sei se vocês já viram esses filmes e séries e livros também que falam sobre isso, que tem o ponto de vista de todos os personagens. E cada ponto de vista que fala sobre aquele fato, ele muda completamente o fato. Parece um fato muito diferente. Porque tem uma nuance do que ele imprimiu de importância naquele fato que tornou o fato bem diferente, com outra intenção. E nós fazemos a mesma coisa, nós olhamos para o passado com uma lente, com um certo ângulo, olhando um certo aspecto. À medida em que a gente vai mudando a nossa forma de ser, a gente vai amadurecendo e tendo mais sabedoria na nossa vida aqui, né? Ou seja, tendo mais lealdade, mais respeito com os nossos valores, com aquilo que a gente considera importante, a nossa forma de entender e de ver o passado, ela também muda. E, de certa forma, a gente pode ressignificar e fazer as pazes com esse passado, mais trágico que ele seja, como uma experiência que foi um passo de aprendizado para nós. Então, não se justifica por qualquer motivo a gente se manter atrelado ou preso ao passado, quando existe possibilidade, toda a possibilidade da gente daqui para frente e hoje fazer algo completamente diferente, porque nós somos pessoas completamente diferentes hoje. Aquela pessoa lá de trás, nós temos que ter muito acolhimento, compaixão, gentileza e entender que aquela pessoa daquela época tinha uma certa maturidade, conhecimento, experiência X, ou melhor, ignorância, dificuldades, N às vezes, e que ela fez o melhor que ela pôde, ou ela errou, mas ok, equívocos devido à ignorância e muitas coisas, e que hoje, na condição que nós estamos, a gente tem que respeitar muito essa trajetória daquela pessoa que éramos nós lá atrás, que fez opções, que sofreu certas coisas, porque ela nos trouxe até aqui. Então, gente, vejam que, assim, se a gente for pensar mesmo a rigor, é tão simples falar sobre isso, né? É fácil, assim, ser feliz, né? Hoje. É simples o que a gente fala, mas não é simples viver isso. É complexo um pouco a gente conseguir acolher tantas emoções envolvidas nesse processo, fazer tantas mudanças necessárias para que a gente consiga encontrar nosso eixo de felicidade aqui. Mas, na verdade, é simples mesmo.
É que a gente olha para o lado, né, e fala, nossa, que difícil, né? Eu vou me manter nessa condição porque é uma área de conforto que para mim me interessa. Mas se você olhar um pouquinho para o lado, eu vou olhar para esse, que é mais bonito. Ela me diz, não, você pode estar nesse passo, e esse passo te tornará uma pessoa mais leve, mais contente, mais feliz aqui. Porque ninguém veio aqui para ficar sofrendo. E por que a gente não enxerga essa opção, né? Porque a gente não quer ver? Porque é muito difícil a gente assumir e colocar, não sei, vou fazer isso. Aí as pessoas falam, você é louca, você vai sair do seu trabalho, você vai mudar isso, vai mudar aquilo, como é que é? Quem já não ouviu isso aí, né? E na verdade você estava seguindo aquilo que você achava que era correto para você, mesmo que fosse contra a expectativa dos outros, da sociedade, sei lá que fosse, mas que era correto com seus valores e que isso é, eu vou dizer, correto, né, perante uma vida comunitária, né, uma escolha ética, correta, adequada para você e para os outros. E aí você olha para o lado e fala, nossa, mas é possível fazer isso. E aí você vai, e aí você segue. E aí lá na frente, quando você já palmilhou um bom caminho, né, e você viu que a coisa se assentou e deu muito certo, que você está numa condição muito mais tranquila e em paz, você pergunta assim, nossa, por que eu não vi isso antes? Na verdade, sempre esteve lá, mas a gente não olha porque estamos siderados com alguma escolha, alguma opção de vida que a gente insiste em ficar mantendo de maneira infeliz. E aí chega aquele momento, porque a vida cobra seu preço, né? A gente não vai ficar aqui andando de graça aqui, mantendo sempre os mesmos desejos, as mesmas expectativas, tudo mais. Então, lá nos seus 20 anos, né? Nossa, meu sonho é fazer uma tal graduação, uma profissão tal, ganhar muito dinheiro, isso, aquilo, constituir minha família e tal. Aí você consegue tudo isso que você quer. Quando chega lá uma certa idade, isso normalmente na meia-idade, começa a rolar aquela crise. Aquela crise assim, eu tenho tudo. E a pessoa se sente culpada por isso. Ela fala assim, eu tenho tudo, eu tenho uma família linda, eu tenho um trabalho legal, eu estou bem, financeiramente não tenho problema, eu tenho casa própria, eu tenho isso aqui, faço. Mas a minha vida não tem, ela está vazia, eu não vejo sentido no que eu estou fazendo. Veja que quando a gente consegue conquistar certas coisas, tem certas conquistas materiais, e aquilo, porque a conquista material, lógico, é importante para a nossa sobrevivência aqui e tudo mais, né? A família, né? Nossas relações, nossos vínculos. Mas tem um momento que a vida cobra assim, olha, existe algo mais para você aí. Não é só isso. Você é muito mais do que sair de casa, trabalhar, ganhar seu dinheiro, voltar. A relação familiar é maravilhosa, mas não é apenas isso. Olha que eu estou falando apenas, né? Porque uma coisa já está tão maravilhosa, tão grande, mas a vida fala isso, não é só isso. E as pessoas chegam muitas vezes no meu consultório dizendo, a minha vida não tem sentido. Eu não encontro sentido. E elas ficam em uma culpa enorme com isso, porque acha que com isso está desmerecendo tudo aquilo que conquistou. Está desmerecendo a companhia, né, dos seus familiares, que é tão maravilhosa, que ela não tem do que se queixar. De fato não tem. Mas de fato existe algo mais que vem dentro da gente igual um vulcão, né? Na meia-idade, assim, quando a vida entende que você está mais para lá do que para cá, né? Ou seja, você já viveu metade da vida, está mais caminhando para o outro lado. Porque a vida é finita. Então, começa a borbulhar uma coisa dentro de nós dizendo o seguinte, olha, está na hora, vamos lá. Está na hora de quê? Aí a pessoa fica, mas de quê? O que é que eu tenho que fazer? Como é que é? O que é que eu tenho que fazer? E a vida fala, está na hora de você ser quem você é de verdade. Está na hora de você assumir a sua vida com grande valor de viver, sendo, de fato, muito leal ao que você acha que é importante para você, como um ser muito mais amplo do que apenas uma pessoa que vem aqui para cumprir, bater o ponto e ir para casa. E isso pode representar, esse sentido pode ser muito diferente para muitas pessoas. E dessa crise da meia-idade é quando você vê que as pessoas abandonam certas áreas, mudam de profissão, mudam de cidade, né? Ou como minha amiga lá, que resolveu abandonar a carreira lá e foi morar na beira do mar e com outra profissão, com outra área, que ela está muito mais feliz com isso. Claro que com as dificuldades e das coisas, né? Claro que é a consequência, mas ela teve a Itapuá dela. Ela escolheu a Itapuá dela, né? A Itapuá de cada um de nós está aqui dentro.
E essa crise de meia-idade, ela só se resolve quando a gente começa a alinhar aquilo que de fato é importante para nós. É quando as pessoas resolvem realmente chutar o balde, né? E fazer algumas mudanças importantes de vida. Então eu já vi, teve gente aí, por exemplo, tem histórias que rolam na internet, uma dentista que resolveu fazer pão. E ela começou a viver fazendo pão e fazer cursos online e tudo mais, e cresceu muito nisso, e hoje ela vive disso, é feliz fazendo pão. Mas, veja, não é o fazendo pão, é o ato dela se envolver com outros tipos de atividades, com outro estilo de vida, em que ela pôde estar mais tranquila, mais desacelerada, isso para ela foi importante. E outras pessoas, não sei se vocês conhecem o Sebastião Salgado, fotógrafo maravilhoso, faleceu esse ano, recentemente, e ele decidiu, inicialmente ele tinha uma carreira, se não me engano era contador, tem um filme que fala sobre ele que é o Sal da Vida, um filme maravilhoso, documentário sobre ele, e ele tinha uma carreira lá, também não quis fazer aquilo, que ele queria ser fotógrafo, então, você é louco, vai largar uma profissão que você está ganhando dinheiro, que é certa, e tudo mais, para ser fotógrafo, e ele embarcou nessa, viajou muito, começou a tirar fotos, né, das pessoas, e foi para áreas de guerra. E quando ele chegou nessas áreas de guerra, começou a fotografar o sofrimento, chegou um momento que ele não deu conta daquilo, que atingiu o limite dele, emocional, psíquico, que ele clivou. Quando ele viu uma certa condição assim dos mortos, né, cadáveres, e sendo tratados com tamanho desrespeito à vida das pessoas, ele abriu mão daquilo, ele falou, não dou mais para isso. E nesse momento, olha, de novo, ele fez uma segunda opção de vida. Leal ao que ele sentia, leal ao limite em que ele chegou. Ele já é um fotógrafo reconhecido, vivendo disso. E ele voltou para a propriedade da família. Uma fazenda, né, uma área grande, que estava toda degradada, assim, já sem plantas, tudo mais. E ele foi para essa propriedade e lá ele resolveu com a mulher dele reflorestar aquele espaço. E foi para o seio da terra e resolveu fazer a natureza viver. Então, um homem que estava em contato com a morte, com a guerra, com o sofrimento, com uma lente muito sensível, com um olhar sobre o ser humano muito sensível, a um momento não aguentou aquilo mais e falou, isso não dá mais para mim. Deve ter ouvido, você é louco, de novo, né? E ele foi para lá, cresceu a propriedade, plantou, a propriedade hoje é uma floresta, e é uma empresa que trabalha com orgânicos e coisas assim, né, produtos dentro dessa linha. E nesse momento em que ele foi se curar na natureza, que ele foi fazer um outro trabalho, para ele se curar, ele encontrou um outro prazer muito interessante na fotografia, que foi o prazer de fotografar a natureza. Então ele voltou para a fotografia, mas voltou para a fotografia da vida. A fotografia étnica também, dos povos. Então ele fez uma outra opção de vida em que ali ele encontrou um nicho de paz. Eu gostaria de perguntar para ele, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu queria muito perguntar para ele quais foram esses momentos os momentos chaves em que ele decidiu que era importante ele ser feliz. Porque ele teve mudanças de vida e escolhas de vida muito interessantes. E acho que isso é muito factível, é muito possível para nós, porque nós temos muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. E nós podemos ser exemplo também de pessoas que fizeram boas opções para sermos felizes aqui. Lembrando que essa opção de ser feliz, hoje, agora, é uma opção que sempre envolve o autorrespeito. Porque muitas vezes nós não respeitamos a nossa própria sabedoria. Quando toda a nossa alma diz, isso não está bom para nós. Isso não está bom. E você se questiona, você se questiona, você se questiona. Você sofre, você procura ajuda médica muitas vezes, porque não está bem, e vai sofrendo, levando, mas eu preciso estar nisso. E não respeitamos aquilo que nós estamos sentindo lá dentro de nós, no âmago lá, no nosso ser. Que é apenas o seguinte, isso não é mais pra gente. Isso é uma roupa apertada, que não cabe mais em mim. E quando a gente escuta isso, essa nossa voz interna, e a gente respeita essa nossa sabedoria natural, intuitiva, que está lá dentro de nós, a gente tem muito mais chance
de tomar melhores decisões. Isso é a essência de ser feliz. É flutuar na nuvem? Não. É tomar decisões que não tenham consequências? Absolutamente não. Mas é a gente poder ter liberdade de tomar decisões e optar por caminhos com coragem, com tranquilidade, um pouco de tranquilidade, né? Com medo, mas a gente vai mesmo. Mas de ter opções melhores de vida sem responsabilizar os outros, ou o passado, ou todo o contexto, porque realmente cabe a nós. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria falar para vocês também interessante é que às vezes essa mudança ela tem uma chave. É uma coisa às vezes simples e inusitada que faz a gente virar a chave e dizer assim, opa, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá bom para mim. Eu tenho que fazer alguma mudança de fato. Não adianta eu ficar achando e culpando os outros e achando que todas as outras coisas são responsáveis pelo meu estado de ser feliz, pelo meu estado de paz. E essa chave pode ser muito inusitada. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu vivi. Quando eu fui trabalhar em um certo local, isso foi recente, no meu primeiro dia de trabalho, o local é uma área rural. Meu primeiro dia de trabalho, eu parei o carro, tinha muitos carros parados ali, e eu tive que parar do lado de um terreno, de uma área verde, que tinha um cavalo. Quando eu estacionei o carro, esse cavalo veio de lá de trás, ele veio falar comigo. Tá, não sou louca, gente, ele veio me cumprimentar. Ele chegou perto, botou a cabeça para fora da cerca, onde eu estacionei, e ficou me esperando vir ter algum contato com ele. Eu fiquei muito surpresa com aquilo, porque eu não tinha nenhuma experiência com cavalo, né, assim, contato, absolutamente não. Eu gosto muito de bicho, eu resgato, tudo mais, né, eu chamo de pessoas não humanas, e respeito muito, gosto demais da convivência, mas cavalo não era a minha área, assim. E ele foi a primeira pessoa não humana que foi me cumprimentar, me receber nesse meu novo trabalho. Eu saí do carro, olhei para ele, e foi exatamente assim, eu olhei para ele e falei, cara, é sério que você está falando comigo? Você veio falar comigo, é verdade isso? E ele botou a cabeça lá para fora e aceitou que eu fizesse carinho. Eu nem sabia como fazer carinho no cavalo, lugar melhor para fazer. Ele aceitou o meu contato, quis o contato e me buscou. Desde então, toda vez que eu chegava ao trabalho, que eu saía do trabalho, o cavalo ele me acompanhava. Então ele já conhecia meu carro, ele ficava na ponta do terreno esperando eu chegar. E quando eu ia atravessando a rua ao lado, ele vinha cavalgando ao lado do meu carro, até eu estacionar. E ficava me esperando ir lá falar com ele. Às vezes eu levava uns petiscos, danadinho, ele é esperto. Mas às vezes eu não levava, e ele buscava o contato para eu estar com ele. Estava chovendo, ele saía do abrigo e vinha cavalgar ao lado do meu carro com chuva, todo molhado, cheio de barro. Ele gosta de rolar no barro, né? Cavalo gosta disso. E isso foi me encantando, eu fui ficando muito apaixonada por ele. Eu descobri que o dono desse cavalo queria vender. E estava baixando muito o preço, porque o cavalo foi comprado para fazer coisas agrícolas, e ele comprou um tratorzinho, o cavalo perdeu a serventia. E minha preocupação ficou, nossa, eles vão vender o cavalo, o nome dele é Afonso, e será que alguém vai comprar para fazer, né, enfim, colocar para fazer esses trabalhos pesados e tudo, né, e eu já tinha muito vínculo com ele. Gente, sei que volta e meia, virou, mexeu, eu que nunca pensei na minha vida que ia ser proprietária de um cavalo, eu comprei esse cavalo. O preço foi assim, foi praticamente quase dado. E eu falei, o que eu vou fazer com o cavalo? Porque eu não monto, não quero montar, não tenho interesse, mas eu gosto dele. E ficam me zoando que cavalo não é pet, né? E o que eu fui fazer? Então eu fui fazer todo um movimento para acomodar essa figura, esse Afonso, que se tornou uma pessoa da família. A conseguir levá-lo no ar, assim, ele tem cuidado e vou visitar, hoje eu vou lá vê-lo. E se tornou um elemento tão diferente na minha vida, que transformou tanto a minha vida, que aquilo para mim foi uma chave importante. Eu falei, se eu fui capaz de adotar um cavalo, quando eu não tenho sítio, eu não tenho nada, e eu consegui fazer isso funcionar, e não fali com isso, é porque eu tenho muito mais possibilidade, e tenho outras coisas que eu posso fazer, diferentes, como eu fiz com esse cavalo. Então, quando eu adotei o Afonso, foi uma chave na minha vida, que virou, que eu fiz assim, ó, ou melhor, vou olhar para cá, que olha para minha flor. Isso mudou minha vida.
Ah, porque você adotou um cavalo? Não, porque eu pensei diferente. Eu pensei fora da caixa. E isso trouxe uma transformação muito legal na minha vida. Então, aí eu questiono vocês, pergunto a vocês, será que já aconteceu alguma coisa assim na vida de vocês, que vocês tiveram que fazer uma mudança, um elemento que chegou, uma situação nova, em que foi necessário fazer uma mudança importante, e que essa mudança te levou a pensar em coisas diferentes, a pensar que você pode mais, que você pode fazer diferente, que você pode ser mais, viver melhor, e ter mais, assim, digamos, sintonia com aquilo que você considera melhor. Isso aconteceu com vocês porque às vezes é um sinal, é um caminho, né? Alguma coisa faz essa mudança. Então é sobre isso. É simples? É. E não é. Precisa adotar um cavalo? Não necessariamente. Para mim foi muito legal, foi muito diferente e isso impulsionou outras mudanças, porque eu me senti ali sendo capaz de fazer mudanças, outras mudanças mais sérias e mais impactantes na minha vida. Então, gente, sobre ser feliz, cada um pode falar alguma coisa, pode pensar alguma coisa diferente, mas o que eu posso dizer para vocês aqui, nesse processo do que eu pensei, do que eu refleti, do que eu vivi, do que eu já ouvi de tantas pessoas, é que não sai muito disso. É que a gente tem que seguir mesmo esse nosso caminho, que lá dentro a gente sabe qual é de verdade, e que a gente tem que respeitar. E com isso vai vir medo, pode vir culpa, né? E outras questões, pressão, ansiedade, mas que isso faz parte dessa transição. Para a gente encontrar esse nosso eixo de ser feliz hoje e agora. Se a gente começar a abrir mão e se livrar, limpar um pouco mais essas questões de medo, culpa, as paixões demais, né? Os excessos, né? As raivas, as invejas, enfim, tudo. E silenciar um pouco isso, a gente consegue escutar essa nossa voz interna, que indica o caminho, que não precisa ir buscar em fontes externas, em outros com tantos conselheiros, aquilo que está dentro de nós, dentro de você. Você sabe qual é o caminho para você ser mais feliz hoje. Então, o que está esperando para poder seguir esse caminho? Então, minha gente, hoje o nosso episódio era sobre isso, então eu queria levantar um pouquinho essa bola com vocês, um assunto que mexe com todo mundo, mexe com a humanidade toda, com todos nós, né? Quem não quer ser feliz aqui? E é um convite para a gente se libertar das nossas algemas, das nossas amarras, das bolas de ferro, que a gente acha que nos prende, mas que na verdade somos nós que criamos. E quando a gente faz as opções, a gente olha, mas não tinha nada aqui, é porque elas estavam aqui porque a gente criou. Então esse é um convite para a gente ser feliz aqui hoje, nesse momento, agora, em que a gente possa fazer opções mais interessantes de vida, que a gente possa ousar escutar a nossa voz interna, ousar respeitar a nossa sabedoria para a gente ter melhores opções. Queria convidar vocês a assistir nosso próximo episódio, fique aqui com a gente, se inscreva no canal, vai acompanhando, que eu prometo a vocês que temas bons vão vir por aí e a gente vai falar sobre vários assuntos que têm a ver com todos nós, assuntos que impactam a todos os seres humanos, coisas que a gente vive no nosso dia a dia, coisas que nos fazem felizes, coisas que também nos entristecem, nos preocupam, e a gente vai poder falar, discutir um pouquinho sobre isso daqui e também trazer alguns convidados em alguns momentos para poder a gente debater uns temas mais sensíveis, que eu tenho certeza que vai mexer com a nossa cabeça e, quem sabe, cumprir nosso objetivo, que é tornar a mente contente, deixar a mente contente. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, agradeço demais e até a próxima, nós nos veremos.